Louvado seja Deus pela tua presença. Graças a Deus, mais um dia. Não importa o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que você viveu, o que você não viveu nesse dia, o que deu certo, o que não deu certo, não tem problema. Fica tranquilo, fica tranquila. Talvez um dia pesado, um dia tranquilo, um dia vazio. Enfim, você teve um seu dia hoje, eu tive o meu dia, e agora estamos aqui, juntos para buscar a face do Todo-Poderoso. E eu gostaria de, nesse momento, abrir para você uma palavra que Deus deixou comigo. É uma palavra muito significativa, muito poderosa e muito apropriada para esse momento de fim de dia, onde logo mais iremos descansar, iremos dormir de um dia cheio de atividades. É o Salmo 34. Pouca gente percebe o poder que esse salmo tem durante a noite. Ele começa com um louvor, já para começar. Ele não começa com um pedido. Ele começa com um louvor que quer dizer assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, percebe? É bendizer a Deus, é agradecer a Deus, é louvar a Deus em todo o tempo. Ou seja, independente de como foi o seu dia, independente do que aconteceu com você hoje, louvado seja Deus. Bendiga o nome do Senhor. É o tempo. Seja no tempo ruim, seja no tempo bom, você precisa bendizer ao Senhor. Sabe que é difícil nós louvarmos a Deus, bendizermos o nome dele, quando as coisas não vão bem. Talvez um dia extremamente estressante, um dia muito dificultoso, a ponto de você simplesmente desejar não ter se levantado hoje e nem ter talvez saído de casa. Mas a vida ela é composta de desafios, e é Deus que muitas vezes coloca desafios na nossa vida, no nosso dia a dia, que é para a gente sair vitorioso ao final dele, que é para a gente ganhar mais um dia e no final erguer a Deus a nossa voz em gratidão por ele ter estado conosco, não é? Eu quero que você entenda o que acontece quando você louva a Deus desse jeito. Por mais que você esteja no seu limite, por mais que você esteja bem cansado, o louvor que sai de uma boca cansada chega diferente no coração de Deus. Sim, chega de forma bem diferente mesmo. Tem uma história para contar. Tem um significado, tem um peso a mais, tem uma vivência. Alguma coisa aconteceu. Tem conteúdo. Você está cansado e agora chega a Deus e louva o nome dele? Não, alguma coisa tem. E isso precisa ser contado, isso precisa ser dito. Então é diferente o louvor que chega diante de Deus de um coração que passou por tremenda aflição. Há uma história por trás, sim, a ser contada. Uma história de fé, uma história de conquista, de vitória. Escuta o que o salmista diz ainda. Olharam para ele e foram iluminados. Olha que palavra poderosa, querido ouvinte, querida ouvinte. Aqui diz que os seus rostos não foram envergonhados. É isso que também acontece com você. Aqui não precisou fazer nada grandioso, somente olhar. Percebeu? Somente olhar. Virar o rosto na direção de Deus. E o rosto que estava envergonhado, que estava abaixado pelo peso do dia, pela vergonha da situação, pela frustração, pela dor, aquela dor que ninguém enxerga, esse rosto é que é iluminado. Esse rosto, essa cabeça é erguida e exaltada pelo próprio Deus. O seu rosto, nesse momento, em nome de Jesus, é erguido, é levantado. Eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo, ele se move no céu para iluminar o seu rosto, para iluminar a sua casa, iluminar o seu lar, iluminar a sua vida, clarear o teu caminho. Tem coisa que aconteceu hoje no dia que ficou. Talvez uma palavra que doeu, uma situação que não saiu do jeito que você queria, que você precisava, o silêncio de alguém que deveria ter falado alguma coisa, ou o vice-versa disso, alguém que não deveria ter dito alguma coisa que você acabou ouvindo. Um peso que você trouxe para casa e ainda está aí com você, joga isso no chão, lança esse peso no chão, não fica com ele. Talvez esteja sentado com você nesse momento, isso não deve ficar com você. Você sabe qual é o peso que esteve com você durante o dia. Você sabe, eu sei qual é o meu, você sabe qual é o seu, e Deus sabe também e quer resolver isso para você. E é exatamente aí que esse salmo encosta no coração. Diz que esse pobre clamou e o Senhor ouviu.
Mais uma vez, Deus ouvindo o clamor de um justo. Aqui diz que o Senhor livrou de todas as suas tribulações. Novamente, todas as tribulações. Não apenas uma, não apenas as mais fáceis, as mais leves. Todas as tribulações. Você é capaz de pensar em quantas tribulações você tem? Por quantas tribulações você passa todos os dias? Mas aqui diz que se você clamar, todas as tribulações. E aqui envolve as tribulações que você ainda não passou, as que você já passou e as que talvez estejam acontecendo. O Deus que você vai entregar a sua noite nesse momento é o mesmo Deus que ouve o clamor do justo. É o mesmo Deus que ouviu o clamor do salmista. É daquele que não tem força. É daquele que chegou no final do dia sem fôlego. Ele vai te escutar, ele vai te ouvir, ele vai te livrar. Ele está operando na sua vida. Agora vem algo que precisa falar profundamente ao seu coração. Escuta bem. O texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está acampado na sua casa. Aconteceu alguma coisa? Está tendo algum problema na sua casa? Houve algum estresse? Houve alguma situação? O que aconteceu? Conta para Deus. Quando você contar para Deus, você precisa ter a consciência de uma verdade poderosa. Já existem anjos acampados na sua casa, mesmo acontecendo o que aconteceu. E talvez você pode até perguntar para mim, então por que aconteceu se os anjos estão acampados? Essa é uma pergunta realmente interessante. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que estar acampado não quer dizer ausência de problemas. Estar acampado não quer dizer ausência de tribulação. Deus está com você na tribulação. Deus está com você nos momentos de dificuldade. Ele está acampado. O que você prefere? Passar dificuldades sem Deus? Ou passar dificuldades com a presença de Deus? Sabendo que Ele pode te livrar e sabendo que se isso está acontecendo, talvez seja um plano dele com algum propósito para a sua vida. Né? Aqui diz que o anjo ele permanece, ele fica. Ele não passa, ele não só visita, ele não aparece e já vai embora. Ele fica acampado. Ele está na sua casa. Em nome de Jesus, ele está aí. A noite vem, a escuridão chega e ele está acampado. E algo extraordinário antes de você pegar no sono e dormir. Diz para você provar a bondade do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso mesmo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Aqui agora está indo para algo prático, não somente teoria. Está pedindo para você provar a bondade do Senhor. Provar e ver que Ele é de fato bom para você. Ele cuidou de você, Ele esteve com você, Ele protegeu você. Ele está aí no seu lar, Ele está com você no seu trabalho. Caso você faça algum horário noturno no seu trabalho, Ele está junto com você em todos os momentos, onde quer que você esteja agora. E Ele está falando para você, vem, me experimenta. Quer conhecer a minha bondade? Eu estou aqui para te revelar. É isso que Ele diz para você nesse momento. Você é bem-aventurado, você é feliz, você é protegido, é protegida. Está guardado, está guardada em nome do Senhor Jesus. Isso é uma bem-aventurança. Louvado seja Deus. Deus está nesse momento dizendo que a presença dEle para você é libertação, é força, é confiança, é certeza de que por mais que as coisas sejam complicadas e difíceis, ou não deem certo, ou não saiam do jeito que você quer, Ele está aí do seu lado para te consolar, para estar com você. E é claro, Ele sempre tem planos muito melhores. Então peça a Deus, Senhor, eu quero o teu plano. Vai, escreva aí no comentário, em nome de Jesus, por favor. Escreva no comentário. Pai, revele seus planos para mim. E Ele vai te revelar. Esse foi o desejo do profeta Jeremias. E Deus revelou muita coisa para ele. Vamos orar?
Vamos nesse momento buscar a face do Deus Todo-Poderoso, porque sem oração não tem vida. E nós queremos nesse momento descansar, plenos da presença de Deus, na certeza de que Ele ouviu as nossas orações e já está operando e fazendo o melhor por nós. Precisamos perseverar em oração. Hoje pela manhã oramos, entregamos o nosso dia a Deus. Agora nessa noite vamos entregar a nossa noite ao Senhor e aguardamos o alvorecer, o despertar que vem dele, para novamente nos encontrarmos aqui e buscarmos o Senhor na oração da manhã. Eu quero ler o Salmo 34 para você antes de orar, para que você receba essa bênção e reflita bem nessas palavras, porque elas devem entrar nesse momento no seu coração e te proporcionar um descanso segundo a vontade de Deus, segundo o que Ele tanto almeja para você. Alívio total dos problemas, das preocupações mentais. Descanse agora no Senhor com esta palavra. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Busquei o Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olharam para Ele foram iluminados e os seus rostos não foram envergonhados. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, porque nenhuma coisa falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e têm fome, mas os que buscam o Senhor não terão falta de nenhum bem. Vinde, filhos, ouvi-me, ensinar-vos-ei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e ama os dias para ver o bem? Guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor é contra os que fazem o mal, para extirpar da terra a memória deles. Os justos clamaram, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Ele guarda todos os seus ossos, sem que nenhum deles se quebre. O mal matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão destruídos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será destruído. Queridos, que palavra extraordinária! Depois de ouvirmos essa palavra, não há outra coisa a fazermos a não ser nos entregarmos ao Senhor em oração. Então, aonde você estiver, da forma como você estiver, eu só preciso que você eleve o seu pensamento a Deus, se conecte com Ele nesse momento, porque nós vamos buscar a sua santa face em oração, na certeza de que Ele já está operando e vai continuar operando em seu favor. Amém? Senhor nosso Deus, meu Pai, esta noite eu venho diante de Ti, diante do Teu altar, trazendo aquela pessoa que está assistindo esse vídeo. Os que tiveram um dia pesado e também os que tiveram até um dia tranquilo. Os que estão com o coração quebrantado agora mesmo e os que estão com o espírito abatido, sem saber o porquê que estão assim. Eu nesse momento, ó Deus, trago todas essas pessoas diante do Senhor. São Teus. O Salmo 34 nos ensinou hoje que o Senhor é bom, que o Senhor ouve o clamor do pobre, que o Senhor ouve o clamor do justo, que o Teu anjo acampa-se ao redor daquele que te teme. Então agora eu faço o seguinte, Senhor, eu clamo pelo Teu nome, para que o exército celestial seja real sobre cada casa apresentada aqui, sobre cada oração. Que os anjos que o Senhor coloca à nossa disposição, eles fiquem apostos nesse momento, durante essa noite,
guardando a nossa casa, cada porta, cada janela, estando conosco no nosso quarto, vigiando-nos, dando-nos um sono tranquilo. Ilumina o rosto de quem chegou envergonhado ao final desse dia, de quem passou por alguma frustração. Ilumina o rosto dessa pessoa. De quem saiu de casa e não teve um bom retorno, não voltou bem para casa. Chegou em casa e de repente até encontrou algum problema. Livra, Senhor, essas pessoas dos seus temores. Porque o Senhor ouviu quando Davi te buscou. Então ouve o clamor dessas pessoas nesse momento. Aquele que está com o coração partido essa noite, que chegou no seu limite, que está abatido de um jeito que nem consegue orar. Por favor, ó Deus, atente para essa pessoa. Olhe para o coração dessa pessoa nesse momento, ó Deus. Ajude-a, por favor. Livre ela de qualquer mal. Estamos aqui nesse momento intercedendo por essas pessoas. Aflições sabemos que sempre existirão, mas o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Nós elevamos a nossa prece, elevamos a nossa voz, nós colocamos os nossos anseios, o nosso cansaço, o nosso esgotamento mental nas mãos daquele que tudo pode e tudo faz por nós. Amém? Então coloca amém aí nos comentários, diga louvado seja Deus por mais uma noite que o Senhor me dá. Como nós vimos na noite anterior, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Faz aquela obra especial e maravilhosa nesse momento. Compartilha esse vídeo, compartilha agora. E se inscreva também, caso você não seja inscrito. Aí pela televisão você pode passar o QR Code. Passa a câmera do seu celular no QR Code e se inscreva também, compartilhe. Vamos crescer essa comunidade. Eu tenho certeza que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que ainda está precisando de um descanso, ainda está precisando de uma oração durante essa noite para que possa ter um sono mais tranquilo. E eu tenho certeza que tem muita gente nessa noite ainda que está precisando dessa oração para ter um sono mais tranquilo, para que durma bem, para que durma com Deus, assim como você também recebeu essa bênção. Então compartilhe essa bênção. Envie para os seus contatos aí do WhatsApp, do Instagram, para todos os seus contatos em geral, do Facebook também. Faz essa obra especial para pessoas que estão precisando, assim como você também precisou, e assim como eu preciso também. Deus, Ele certamente está desejoso de enviar um descanso para todo aquele que o buscar nessa noite. Durma com Deus. Eu finalizo agora declarando aquela costumeira bênção. Isso é significativo demais. A bênção sacerdotal sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim eu coloco sobre toda a audiência desse canal o nome e a bênção de Deus, o nosso Criador, e está selado no poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus, amém e amém.